Olá pessoal, estamos de volta com o nosso ciclo de palestras de Psicologia e Humanismo da Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada Santista. Como vocês sabem, sou o professor Fernando Silveira e agora a gente vai ter a honra de ouvir o professor Marcos Cipulo, um especialista em Heidegger, falando sobre um tema bem motivador que são os sonhos em Heidegger. Com vocês, professor Marcos. Obrigado. Obrigado, professor Fernando, pela possibilidade. Especialista em Heidegger é um termo um pouco forte, né? Porque o Heidegger é um autor extremamente complexo e depois da apresentação brilhante da professora Lara, eu vou já articular, para não me tornar repetitivo, alguns conceitos para falar de uma das possibilidades de entendimento de uma psicologia amparada ou inspirada pelos preceitos heideggerianos, que é desenvolvida pelo Medard Boss, a Daseinsanálise ou análise existencial. O Boss foi muito próximo do Heidegger. Boss era um psiquiatra, foi muito próximo do Heidegger, e em 1947 o Boss compila uma série de palestras que o Heidegger dava para psiquiatras. Foram os seminários de Zollikon. O Heidegger não tinha nenhuma intenção de se tornar um psiquiatra ou um analista ou um psicoterapeuta, mas sim de discutir aquilo que se entendia da questão da psicopatologia, tentar rever os seus fundamentos. A grande questão para o Heidegger, na perspectiva de uma psicologia amparada por esses valores, é questionar de imediato a noção de sujeito como entendida pelas ciências naturais. Não há nada de errado com as ciências naturais. Quando eu preciso contar algo, eu conto. Quando eu preciso saber o peso, eu peso. A grande questão é que a existência não é manipulável como um objeto que pode ser colocado no microscópio, não pode ser reduzida a fenômenos de ordem quantitativa. E, obviamente, isso foi criando grande furor por parte de algumas correntes da psiquiatria, das correntes mais fisiologistas e das correntes mais psicologistas também. Por uma perspectiva heideggeriana, a noção de inconsciente é questionada. A noção de um saber inconsciente ou de uma vida inconsciente, né? A própria noção de pulsão, a questão da redução à sexualidade, são aspectos que o Heidegger vai questionar. E o Boss, aluno, né, muito próximo do Heidegger, começa a desenvolver uma que seria a segunda possibilidade de uma psicologia fenomenológica existencial, que é a Daseinsanálise, a análise da existência. O Heidegger já havia utilizado o termo Daseinsanalytik, porque na verdade o que ele faz é uma análise do Dasein, né, como já falou a professora Lara, na perspectiva de entender os seus fundamentos. A professora Lara também já falou desses fundamentos, a questão da angústia, ou seja, essa desterritorialização absoluta na qual o Dasein está inserido. E se a gente pensar nisso no cotidiano, o tempo todo o que se busca é segurança, um relacionamento seguro, um emprego seguro, uma casa segura, a segurança de que eu sou amado, de que eu sou compreendido. E a morte bagunça isso tudo, porque na verdade não existe essa segurança. Por mais que o ser humano queira se agarrar a algo, esse algo está sempre pendurado no nada. Não há um porto seguro absoluto. Alguns acusam o Heidegger, o Boss e alguns autores da psicologia fenomenológica existencial de serem pessimistas. Mas o Boss não inventou a morte. O Boss não inventou o dilema do ser humano diante dessa possibilidade que é última. E ele procura transpor isso que o Heidegger coloca ontologicamente para o nível ôntico. Então, como pensar numa psicologia ou em alguns pressupostos que auxiliassem
o psiquiatra, o analista, a entender, a partir dessa perspectiva, o sofrimento de alguém. A gente não pode esquecer que o Dasein, como o Heidegger entendia o ser humano, ele usa o termo Dasein, como a professora Laura também falou, ele vai se referir ao homem, ao ser humano, muito depois, está sempre imerso em situação. Existir é estar em situação. Como dizia o professor Zélio Loparic, da Unicamp e da PUC, começar uma história, cuidar de uma história, terminar uma história, é sempre isso. Isso é existir. Existir é um cuidado com. É um começar e é um encerrar. Só que, nesse meio de caminho, as pessoas adoecem. E o boss vai perguntar, mas se o Dasein é ser para a morte, por que algumas pessoas se angustiam tão profundamente com isso que simplesmente se paralisam? E outras conseguem ter uma existência criativa? Porque se fosse assim não haveria outra solução além do suicídio. Eu vou morrer mesmo, então qualquer tentativa é inútil. O que acontece que algumas pessoas conseguem dar esse salto? Então, a partir daí, no livro Angústia, Culpa e Libertação, ele vai falar um pouco de como ele entende essa perspectiva. E, em Angústia, Culpa e Libertação, ele vai abrir algumas portas que vão dar origem a uma outra obra chamada Na Noite Passada Eu Sonhei. Ao iniciar essa obra, um pouco disso que eu vou falar agora, o Boas vai questionar a maneira usual de interpretação de sonho. Ou seja, a ideia de que o sonho é necessariamente uma produção do inconsciente. Ele vai criticar a psicanálise por uma certa tentativa de redução dos elementos do sonho à sexualidade. Então são algumas das críticas que ele vai colocar ao longo dessa obra. É uma obra em que ele analisa diversos sonhos dos seus pacientes. Talvez o termo análise, pelo menos na minha concepção, seja mais feliz do que interpretação. A grande questão do interpretação, a meu ver, é o inter, que fica entre o fenômeno e aquele que está diante, né, do fenômeno. Aliás, o fenômeno sempre está para alguém. Na medida em que um paciente me conta um sonho, ele me fala de uma vivência. E o que eu tenho é o contar dessa vivência, que é uma outra vivência. Mas a vivência original, só quem tem é o paciente. E o Boas vai dizer, tanto no sonho quanto na vigília, o Dasein continua sendo Dasein. Ou seja, vamos pensar em algumas estruturas fundamentais do Dasein. A compreensão. O Dasein compreende o mundo e compreende que compreende. A questão do humor ou da afecção, o mundo toca o Dasein de alguma forma. E por último, a linguagem, que é um modo do Dasein expressar essa compreensão e essa afecção pelo mundo. Diferentemente de uma pedra, que pode ser afetada por fenômenos naturais, o sol, a chuva, o vento, mas a pedra não sabe que é pedra. O Dasein não está no mundo, isso é uma coisa que o Boas vai ressaltar em alguns momentos dessa obra, No Noite Passada Eu Sonhei. O Dasein não está no mundo como uma roupa dentro do armário. A roupa não sabe que é roupa, não sabe que está no armário, e as outras roupas não a reconhecem, né? Porque a roupa não é Dasein, ela simplesmente está. Ela não está diante de. O Dasein está sempre diante de. E diante de não implica necessariamente na figura física de outro Dasein. Se eu entro numa sala de aula e a lousa dessa sala está escrita, eu percebo a presença do humano que não está lá fisicamente. A sala pode estar deserta e eu vou dizer, alguém escreveu. A própria ideia de solidão implica na ausência do outro, não na eliminação do outro. Então o Dasein, ele é o ente da relação. E o sonho vai expressar um modo de relação. O sonho
vai mostrar para o sonhador possibilidades que ele, na vigília, ele quando está desperto, não consegue ver. Segundo o Boas, não porque estão inconscientes, porque simplesmente ele não consegue vê-las. Então o sonho mostra outras possibilidades. A partir daí, o Boas vai dizer o seguinte: há 3 perguntas que devem ser feitas ao paciente quando ele me relata um sonho. Primeiro, a que fenômenos no sonho o paciente está aberto? O sonho sempre fala de uma abertura existencial. A que fenômenos no sonho o paciente está aberto? Segunda pergunta, como tais fenômenos o afetam? Já que o Dasein é o ser da afecção, o Dasein é afetado pelo mundo o tempo todo. E em terceiro lugar, como é que ele responde a isso? A partir dessa afecção, o que ele faz? E a gente ainda pode fazer uma terceira pergunta. Agora que você está desperto, podemos perguntar para o paciente, o que você percebe desse sonho? Porque estar desperto é um estado existencial, assim como estar dormindo. A diferença é que no sonho o Dasein se abre para possibilidades que na vida desperta não pode acontecer. O Dasein pode voar, pode respirar embaixo d'água, falar com os animais, pode ser imortal. Existe uma série de possibilidades que se abrem no modo onírico para o Dasein, que não se abrem no modo desperto. Mas as duas são faces da existência. Então, sonhar não é uma inexistência ou uma existência de outra ordem, é um aspecto, sim, da existência. Nesse sentido, ao invés de explicar ou interpretar, o terapeuta deve compreender o sonho. Isso é algo que me é muito caro, porque eu estudei psicanálise por muito tempo e as minhas interpretações de sonho sempre eram questionadas pelos supervisores, né? Como não psicanalíticas. Muitos anos depois, já no mestrado, quando eu fui ler na noite passada, eu sonhei, eu me deparei que eu analisava os sonhos daquela forma. Então a professora Lara também falava um pouco disso, né, de uma certa sintonia que existe entre o psicólogo, o estudante de psicologia e determinado conhecimento. Para mim o sonho tinha essa possibilidade de entendimento, de não ser reduzida a questões da sexualidade, das fases do desenvolvimento psicossexual. A partir daí, no momento em que eu simplesmente não no sentido de que é simples, é no sentido de apenas, ajudo o meu paciente a olhar para outras possibilidades da sua existência que se descortinam no sonho, ele como Dasein, como ser capaz de compreender, pode olhar para essas possibilidades. Pega um exemplo de uma paciente que eu atendi uma vez, e era uma menina muito jovem, ela tinha tido um bebê, trabalhava como empregada doméstica, morava no trabalho, ganhava muito pouco e muito preocupada, se sentindo muito vulnerável. E ela relata um sonho em que havia um campo de futebol, 2 times masculinos, né, dois times exclusivamente masculinos jogando bola. Ela estava num dos lados desse campo e a sua casa estava do outro lado do campo, que era a casa da patroa onde ela morava. E ela precisava cruzar o campo, porque estava chovendo muito. E a grande preocupação dela era: o meu bebê vai se molhar, ele pode ficar doente, eu preciso chegar logo em casa. Então esses são os fenômenos aos quais o paciente está aberto. O que faz essa moça no sonho? A partida não para, eles continuam jogando bola e ela tem que se esquivar das bolas, das boladas, tem que se abaixar, tem que se esquivar das pessoas protegendo seu bebê, protegendo a si própria, e sobre a cabeça dela um temporal. Ela consegue chegar ao outro lado, muito cansada, muito desgastada, molhada, o bebê estava salvo. E a partir disso,
Vamos tentar usar um pouco a metodologia proposta pelo Boss. A que fenômenos no sonho o paciente está aberto? O Boss vai questionar um pouco a ideia de que determinados entes no sonho representam algo. Eles são algo. Não há ideia de representação ou de um deslocamento de. Então, a função do terapeuta, antes de mais nada, é recontar o sonho para o paciente, partindo do seu modo de entendimento. O que eu entendo deste sonho? Ela, uma mulher, sozinha com o seu bebê, tem que atravessar uma determinada distância, na qual há obstáculos. Inclusive, a chuva é entendida também como um dificultador. Está acontecendo uma partida, um jogo de homens. Ela era a única mulher no sonho. Mulher adulta. E tinha um bebê também, mas ela era a única adulta num contexto de homens que claramente não iriam parar o jogo para que ela atravessasse. Então, o ambiente hostil, a relação dela com o mundo humano, também vista de maneira hostil, porque em nenhum momento os homens a ajudam, em nenhum momento os homens param o jogo. E ela tem que atravessar esse obstáculo. A chuva é chuva, só que é compreendida como uma adversidade. Num outro contexto poderia não ser. A chuva para um fazendeiro, por exemplo, pode ser compreendida como um sinal de fortuna, de boa sorte. O jogo, por um aficionado por futebol, poderia ter um outro significado. Essa moça estava num jogo de homens. Ela tem que cruzar. E de fato era como ela estava vivendo. Ela não tinha um companheiro, era muito jovem, sozinha, tinha que bancar a si e a criança. E ao final de todo aquele empenho, ela conseguia, muito assustada, muito desgastada, e chegava na casa que ela identificava, a casa da minha patroa. Ela não identificava aquela como a casa dela. Então, se a gente parar para pensar nos fenômenos desse sonho, como é que os fenômenos a afetam? As condições climáticas, o jogo, a afetam num modo de preocupação. No nível ôntico, no modo de temor. Como eu vou conseguir atravessar isso? Eu vou me machucar? O meu bebê vai se machucar? Meu bebê pode ficar doente por conta dessa chuva? Eu posso não conseguir chegar ao outro lado. Como é que ela responde a isso? Ela enfrenta. Com toda a dificuldade, com todo o medo, toma algumas boladas, se molha, se suja de lama e consegue chegar ao outro lado. Então, esse sonho, eu gosto muito de utilizar esse sonho em aula, ele fala de um momento existencial. O sonho não é algo escrito em pedra, em mármore, que significa uma coisa que sempre será. Ele fala de um estado existencial. Neste momento, essa moça se encontrava à mercê do ambiente. E à mercê de um mundo masculino, competitivo, através do qual ela tinha que passar. Então, esse é um exemplo simples, de interpretação. E vai dizer o Boss, basta que eu faça essas perguntas e a partir daí convoque o paciente a ver outras possibilidades. Como também colocou a professora Lara, o que o Heidegger diz é que o Dasein está sempre aberto a possibilidades que podem ou não se concretizar. Não existe nada de seguro e certo para o Dasein, além da morte. Isso nos leva a poder afirmar que em algum momento da existência o Dasein vai sofrer, vai sentir dor e vai morrer. Isso eu posso afirmar. Só. O que mais vai acontecer, o que mais ele vai viver, que escolhas ele fará para construir a sua existência, que não é dada, que não está pronta, isso é algo que cabe ao Dasein. E dessa maneira, o sonho pode mostrar também o modo próprio ou o modo impróprio de existência.
A gente pode talvez afirmar que cotidianamente o Dasein vive imerso num modo impróprio, no agente. A gente tem que casar, a gente tem que ser feliz, a gente tem que ter um bom emprego, a gente tem que ter prazer no que faz. A gente, quem? Todos nós e ninguém. É o famoso diz que. Diz que é bom casar antes dos 30. Diz que é bom ter um emprego seguro. O diz que, ou a gente, estão falando de um modo impessoal, de um modo impróprio. Apropriar-me das minhas possibilidades é defrontar com a angústia. E a gente não pode com isso dizer que a Dasein Análise é uma analítica mais ou menos angustiante de qualquer outro processo. Porque em qualquer bom processo analítico ou terapêutico, o sujeito tem que se dar conta da sua situação. E se dar conta de que ele tem um tempo, ele não sabe quanto. Aliás, a existência, no sentido de existir, de projetar-se, sair de si, ela só tem possibilidades de sentido porque nós somos mortais. Nós temos um tempo. E esse tempo vai ser usado para algo. A busca do autêntico seria aquilo que o Boss poderia chamar de abertura existencial. Para o Boss, um sinal de saúde é a abertura existencial. É abrir-me para as possibilidades. Se a gente reduzir mais ainda ao nível ôntico, ao nível do dia a dia, um indivíduo neurótico, nessa concepção, ele não é neurótico porque ele tem uma neurose. Ele é neurótico porque esse modo de existir o fecha para outras possibilidades. Então, se por exemplo eu analisar um indivíduo portador de transtorno obsessivo compulsivo, ele não sofre porque ele tem o transtorno obsessivo compulsivo. Ele sofre porque, ao ter o transtorno, o seu Dasein se fecha para outras possibilidades. Ele não pode não fazer aquilo. Um drogadito, idem. Ele não vê como possibilidade o não usar. A questão na drogadição não é a droga em si. Aliás, a meu ver, um grande erro nas campanhas que se fazem a respeito da conscientização em relação às drogas. A questão não é a droga. A questão fundamental é o quanto a relação do indivíduo com a droga o priva da sua liberdade. No começo ele escolhe, chega uma hora a droga escolhe por ele. Ele perde a sua abertura existencial, que é aquilo que caracteriza o Dasein. E com isso ele pode entrar num processo de coisificação, se tornar um objeto à mercê de condições externas a ele. Então, a partir da compreensão do sonho, o Boss vai poder dizer o quanto esse indivíduo está mais próximo ou mais distante de um viver, de um existir autêntico. O quanto ele está imerso na impessoalidade, no modo impróprio de ser. O quanto ele consegue ver outras possibilidades de ser. Falando especificamente do indivíduo neurótico, o Boss vai falar isso no caderno número 1 da Associação Brasileira de Dasein Análise, uma palestra que ele deu na PUC em 1978. E nessa perspectiva, quanto mais amplo o meu horizonte existencial, mais possibilidades de escolha. E utilizando a fala, não já do Boss, mas do Paul Tillich, é necessário coragem para ser. Não basta ter diante de mim as escolhas. Nesse sentido, a função do analista existencial, no máximo, é mostrar para o outro possibilidades que estão lá, ele não está vendo, não porque estão inconscientes, simplesmente porque ele está olhando para uma direção e não para outra. E, ao mesmo tempo, assanhar a possibilidade de experimentar. Então, ao invés de por que você faz isso, a pergunta poderia ser: e por que não? O que te impede? Como seria ser? O quanto você está aberto ou não para essa possibilidade? Jamais o analista vai escolher pelo sujeito.
Porque uma característica trágica da existência, nessa perspectiva, é que ela é minha, ela sou eu, ninguém pode escolher por mim. Eu posso escolher deixar alguém escolher por mim, mas já estou fazendo uma escolha. Ao ser lançado no mundo, eu estou só. Tudo que eu vivencio de prazer, de dor, por mais que eu compartilhe com as outras pessoas, é em mim, é comigo. E a minha morte é um processo meu. Então existe um aspecto da existência que é assim solitário. Eu estou o tempo todo diante de outro Dasein. E eu posso compreendê-lo naquilo que o Heidegger vai chamar no modo da solicitude. Eu reconheço outro Dasein. Eu posso compreendê-lo. Mas só eu vou fazer as minhas escolhas, só eu vou pagar o preço pelas minhas escolhas. E muitas vezes nos sonhos isso fica muito evidente. Escolhas que o paciente gostaria de fazer, mas por alguma razão é impedido de fazer, ou não vê como possibilidades. O Boss conta na noite passada eu sonhei, ele fala de um paciente que ele atendeu e de 3 momentos do processo terapêutico. Era um paciente extremamente introspectivo, com uma grande dificuldade de relação interpessoal. Vivia sempre isolado. Não tinha uma parceria afetiva, não tinha amigos. E no começo do processo, ele conta para o Boas um sonho de que ele estava dentro de um escritório cheio de máquinas. Ele e as máquinas. Só isso. Então, uma coisa pode ser afirmada nesse sonho, a partir da perspectiva do Boss. O único Dasein presente era ele. Não havia o outro, havia máquinas. No momento posterior do processo analítico, ele sonha que ele está na mesma sala e ao redor da sala uma quantidade enorme de insetos. Ele se assusta. E ao invés de tentar reduzir o conteúdo desse sonho a um elemento fóbico qualquer, o Boss vai entender que, bom, já são seres vivos, não são mais apenas máquinas. Num sonho posterior, esse paciente já não está mais na sala e ele vê dois cavalos, um cavalo e uma égua, copulando, fica extremamente excitado com isso e acorda. E vai dizer o Boss, neste momento, ele já se aproxima dos mamíferos. Os mamíferos fazendo sexo, ele está mais próximo da possibilidade do contato com o humano. E num último sonho, ele sonha que ele está num baile, dançando com uma mulher muito bonita, se sente extremamente excitado sexualmente e acorda. Perceba, a proximidade com o humano é muito maior. Ainda não é no nível de um envolvimento afetivo sexual, mas o humano já se mostra presente como possibilidade para esse indivíduo, que provavelmente devia sofrer de um retraimento esquizoide muito intenso. Então o outro já existe como possibilidade, mas o outro sempre existe. Existe, mas ele pode não estar diretamente ligado ao meu campo de possibilidades. Notem que no primeiro sonho era o paciente com máquinas. Ele não via a possibilidade do estar diante de. Numa perspectiva heideggeriana, eu estou com as coisas, com os objetos, e diante de outro Dasein. Eu estou diante da mesa, do copo, eu estou junto com o copo, junto com a mesa, junto com os objetos, e diante de outro Dasein. O Dasein não é uma coisa, né, da qual eu posso me apropriar. E a partir daí, então, a partir dessas construções, o Boss vai falar de um conceito que a professora Lara também colocou, um conceito heideggeriano, da questão de um certo débito existencial. O Dasein vive um débito. O Boss vai chamar de culpa, mas não culpa no sentido judaico-cristão, no sentido criminal do termo. Uma culpa no sentido de sempre estar devendo algo para a existência.
Eu não tenho como realizar todas as possibilidades do meu Dasein. Sempre algo vai ficar a dever. Porque nós somos mortais. Porque nós temos um tempo determinado. Agora, poder assumir essa perspectiva de uma forma saudável, para o boss significa o indivíduo ter a certeza, a convicção de que está fazendo as escolhas que lhe são mais próprias. Geralmente a reminiscência, o amargor da escolha não feita aparece diante do paciente no momento em que a escolha feita por alguma razão fracassa. Ah, se eu tivesse escolhido o caminho B ao invés do caminho C. Se eu me sinto autêntico no caminho C, essa culpa não me assombra. Agora, se por alguma razão a escolha do caminho C foi não autêntica, foi imprópria, o caminho não escolhido me assombra como um fantasma. Obviamente, as questões aí as questões contingenciais. Eu sou lançado no mundo de uma determinada forma, de uma determinada cultura, com determinadas possibilidades, se eu nasci homem, se eu nasci mulher, de acordo com o meu contexto social, religioso. O Heidegger, em hipótese alguma, vai negar isso. Só que assumir a minha possibilidade, o meu leque de escolhas, a partir daquilo que me é próprio, seria para o Boss um sinônimo de saudável. Em outras palavras, usando aquela metáfora que eu usei anteriormente, o neurótico seria um indivíduo pendurado num galho, abaixo dele ele olha um precipício. E aqui ele está pendurado no galho. O grande sonho desse neurótico é conseguir subir para o alto do monte no qual esse galho está fixo. Aí ele vai dizer, agora estou seguro. Então ele sofre porque tenta de diversas formas chegar ao topo dessa montanha no qual o galho está fixado. E a sua existência passa a ser norteada por essas tentativas. Agora estou mais próximo, tropecei de novo. E se eu cair? Um belo dia, no momento em que o Dasein se dá conta de que esse galho não está fixado em nada, não há essa montanha, ele pode simplesmente soltar as mãos. Ou seja, no momento em que ele se dá conta de que o único horizonte de segurança que ele possui é fazer as suas escolhas autênticas. Então a gente pode entender que, dentre os modos da inautenticidade, a gente pode entender o indivíduo em sofrimento mental, em sofrimento afetivo, psíquico. O Boss não vai falar em psíquico, ele procura evitar o entendimento do indivíduo a partir de um sistema ou de um aparelho psíquico, por achar que isso ainda é um reflexo das ciências naturais, que a psicanálise toma emprestado. Ou seja, a preocupação fundamental da Dasein-Análise, no âmbito da psicologia, seria um entendimento do outro que colocasse de lado as causas. Então não se pergunta, por exemplo, a partir dessa concepção, por que alguém fez isso? Se pergunta para que alguém fez isso. Qual o motivo e não qual a causa? Porque a causa ainda está muito ligada a um modelo naturalista de entendimento, causa-efeito. E o Dasein tem motivos. Talvez ele não os conheça claramente. No momento que ele os conhece claramente, ele pode optar por este ou por aquele caminho. Agora, a partir do momento em que ele está ainda vivendo no modo impróprio, ele é levado. Eu faço porque os outros fazem. Eu faço porque eu quero ser amado pelos outros. Então, o outro passa a ter essa perspectiva. E, num modo mais autêntico, num modo saudável, a partir da consideração do Boss sobre o pensamento do Heidegger, escolher a si mesmo,
como diria o Kierkegaard, é um ato de coragem e um ato fundamental. Não quer dizer que a angústia desaparece. A angústia é estruturante no Dasein. O Dasein é sobremaneira o ente da angústia. A grande questão é, isso não o paralisa no momento em que ele busca enfrentá-la e fazer as suas escolhas autênticas. Então, a função de um analista nesse sentido seria essa: apontar para o paciente, né, de que modo ele escolhe, para que aspectos da sua existência está aberta, para que aspectos da sua existência está fechada, e quais as suas perspectivas. E o sonho vai ser uma ferramenta útil nesse sentido, no sentido de entender um recorte daquele momento existencial. O agora, aquilo que a gente tem por agora, como também falou a professora Lara, não é o agora hoje, quinta-feira, 29/9/2016, 15 horas e 35 minutos. O agora é circunscrito. Quando eu digo agora eu me sinto de tal forma, eu posso estar me referindo aos últimos 5 anos. O homem de agora, eu posso estar me referindo ao homem de 100 anos. É aquilo que eu considero como o meu agora. A existência se dá a partir desse agora. Daí a importância das análises também do entendimento sempre da situação vivencial. É procurar traduzir a vivência do outro para o outro. Porque muitas vezes ele não está olhando atentamente, não está conseguindo olhar atentamente para os aspectos da sua existência. É mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Então eu recomendo os cadernos das análises número 1, para quem quer entender melhor a perspectiva do sonho a partir das análises, e o livro Na Noite Passada Eu Sonhei, além dos seminários de Zólico, que já foram traduzidos para o português, em que o Heidegger vai propor algumas pistas para o psiquiatra que pretende trabalhar nesse tipo de vertente. Obrigado. Obrigado, professor Marcos. Foi uma honra escutar sua fala. Eu queria lhe perguntar algo similar que eu perguntei para a professora Lara. Como você vê essa interarticulação de uma filosofia heideggeriana que se coloca como um viés dessa dimensão estruturante do ser, na correlação com essa interface até amigável, né, que teve do Boss com Heidegger, né? Como você vê esse desdobramento na clínica psicológica existencial humanista, ontológica? Certo. Sempre é importante a gente ressaltar que a fala do Heidegger provém do universo da filosofia. Obviamente, um psicólogo, ao trabalhar às vezes, ou na maioria das vezes no nível ôntico, com pessoas em situações de sofrimento, né, ele tem que poder utilizar esse tipo de linguagem, esse tipo de fala, a partir da sua demanda, da sua necessidade. Mas o que o Heidegger iria propor e o que os terapeutas fenomenológicos existenciais, ou humanistas existenciais, buscam é muito mais uma postura diante dele. Não necessariamente, você não encontra nas abordagens fenomenológicas uma teoria do desenvolvimento humano, como a gente encontra em psicanálise, como a gente encontra em Piaget, em Vygotsky. Você não encontra um grupo de técnicas, como a gente, por exemplo, encontra na TCC. Você encontra um princípio de se colocar diante do outro, né? E de buscar adquirir uma certa serenidade, né? O Heidegger vai falar mais para frente na questão da serenidade, ligada à maturidade, como o colocar-se diante de algo que está emergindo, né? Sem buscar atrelar esse algo que está emergindo a relações de causa e efeito. A grande questão da teoria, do Heidegger, é que ela pode matar o entendimento do fenômeno, no momento em que ela coisifica o fenômeno. Ele se mostra a partir dos olhos que eu tenho para vê-lo, não a partir do que ele
de fato me mostra. Então acho que é muito mais uma postura. É uma postura que inclusive implica em questionar a ideia de causalidade que é central na psicologia. Por que o fulano é assim? O que aconteceu para que ele se tornasse assim? Então, fundamentalmente é isso. Obviamente é necessário que o aluno tenha um conhecimento de filosofia, eu concordo com a professora Lara. É uma pena que a gente não tenha módulo de filosofia. Eu sempre falo na classe, é bom vocês estarem reforçando. Não, mas começando... Sim, a gente sempre fala, começando dos pré-socráticos, a gente pensar, uma grande influência no pensamento do Heidegger não foi só Kant, mas foi Heráclito. Né? E é importante entender, né, de que bases esse pensamento surge. Ele não surge do nada. E, obviamente, os psiquiatras que vão buscar, no começo, na primeira metade do século XX, esse tipo de escuta, é porque estavam incomodados com o modo naturalista, com o modo psicologista de se entender. Então é uma outra perspectiva, porque inclusive a noção de patologia adquire um outro sentido. Sim. É uma singularidade. É uma singularidade. Então não é o indivíduo ter ou não ter esquizofrenia. O DSM qualquer. O DSM vai falar, o DSM, assim como o CID-10, ele é um correlato estatístico de sintomas que determinadas pessoas têm e que se convencionou a chamar aquilo, por exemplo, de esquizofrenia paranoide. Mas quando eu digo o sujeito é esquizofrênico, é um reducionismo. E outra, se ele é portador de esquizofrenia, ele é portador de esquizofrenia ao seu modo. É um jeito de ser, né? Que é único. É a maneira que ele foi lançado, é daquele modo. Agora, em tese, se a gente pegar esses modelos mais quantitativos, né, como o CID, é um modelo quantitativo, ele trabalha a partir de estatísticas, né, de convenções, todo esquizofrênico existiria da mesma forma. Eles podem até ter os mesmos sintomas, mas cada um existe de uma determinada forma. Então, buscar o singular, acho que esse é o grande desafio. Nesse tema da singularidade, numa sociedade capitalista, consumista, da publicidade, né, que nos molda e que incita a neurose como um instrumento no qual a frustração nos leva o indivíduo a uma disciplina, uma submissão, uma certa ordem, como você vê o papel desse tipo de abordagem nessa resistência à produção neurótica capitalista? Esse é um bom tema para a gente abordar, porque a sociedade capitalista consegue transformar tudo em bem de consumo. Tudo em produto. Então, hoje em dia existem camisas I love Nietzsche. O Nietzsche acho que se viraria na tumba se visse alguém com uma camiseta escrito I love Nietzsche. O Nietzsche sendo vendido como sabão em supermercado. Provavelmente ele diria, não é isso. Apartamentos Michel Foucault, você acredita? Apartamento Michel Foucault? O Foucault diria, vocês não entenderam nada do que eu quis dizer, vocês não entenderam nada, vocês estão transformando em consumo. E se pode criar, né, um modo de entendimento consumista, inclusive de saúde. O que é um indivíduo saudável? Ele tem um corpo sarado, ele tem um parceiro ou uma parceira, ele é bem sucedido economicamente, tem uma profissão que dá prazer. Então existe uma série de regras às quais você precisa se adequar para ser um indivíduo saudável. E acho que é importantíssimo que a gente possa questionar, porque cada vez mais, isso é algo que o Heidegger já previa, né? Vai chegar um momento, diz o Heidegger, em que ele vai falar isso no aniversário da cidade dele, em que as distâncias vão diminuir cada vez mais, que nós vamos viver numa grande comunidade. E o grande risco das distâncias diminuírem do ponto de vista físico é que elas aumentam do ponto de vista existencial e afetivo. Então, por exemplo, a gente vê hoje as tecnologias, a internet me aproxima de quem está fisicamente distante e me afasta de quem está fisicamente próximo. E a questão do ser fica negligenciada. Fica negligenciada. E, obviamente, a questão do ser travestida na questão do ter. Ou do virtualizar. Comunicar, assim, nesse sentido vulgar. E a gente vê a grande produção aí de livros de autoajuda. Faça isso porque aí sim você vai ser feliz. Consuma. É uma apropriação da existência do ponto de vista modular, assim, no sentido de produção em série. Né? E de um modo impróprio, porque aquilo que está escrito no livro é uma abstração.
No máximo relata a experiência de quem escreveu e Uma abstração a partir do referencial consumista, né? Para você consumista. atingir determinadas metas, né? E conto que, na verdade, só eu posso descobrir Quais são as metas? quais são as metas e o que é melhor para mim, e o que funciona para mim. Só que, obviamente, é muito mais. A gente vive numa cultura em que a impropriedade, em que a inautenticidade está muito presente. Onde o outro é o referencial, onde você tem crivos de beleza. Ilusões de autenticidade, né? Ilusões de autenticidade. São Né? medidas em pacote. Hoje tem tribo de consumo para todas as categorias. Para todas as categorias, inclusive para a filosofia. Sim. Eu lembro um colega meu uma vez, logo que foi lançado o livro Mundo de Sofia, uma colega nossa feliz, estava eu, um outro colega que é filósofo e psicólogo, e era toda feliz porque haviam lançado um software sobre o mundo de Sofia, e que aquilo podia ser ótimo para ensinar filosofia. E esse meu colega filósofo falou, não tem nada menos filosófico do que eu pegar um CD, um software de filosofia para ensinar filosofia. Porque a filosofia justamente busca lidar com aquilo que é cotidiano, mas que ao mesmo tempo é impalpável. Que está no corpo, né? Que está no corpo. Está no corpo. Eu já dizia o Merleau-Ponty, né? O corpo como a janela para a existência. Não está num CD ou num chip. Então acho que a gente vive numa camiseta, a gente vive um momento muito singular. Num curtir de uma página no Facebook. Uma página no Facebook. Tem páginas heideggerianas. Tem páginas heideggerianas, nietzschianas, né? Mas acho que falta ainda. E a gente que pegou, a gente da nossa geração que pegou essa entre-safra, né? Porque a gente foi adestrado na informática. As gerações começou na biblioteca. A gente começou na biblioteca. As gerações posteriores já foram lançadas no mundo nessa realidade. Então é um contexto muito diferente, né? É um contexto muito diferente. Então acho que tem muita coisa para a gente pensar nesse sentido. Da mesma forma que a professora Lara se torna uma referência na universidade da psicanálise, tem todo um fundo, né, de formação em Heidegger, o professor também tem esse viés psicanalítico, mas se abre para um horizonte de fenomenologia, a questão de música e fenomenologia. Isso. Como é que você vê esse desenho? É que se você convive com essas forças em você, com a sua própria história. Se a gente pensar no conceito fundamental da fenomenologia russeliana, que é de intencionalidade, só existe objeto uma consciência. Então, aquilo que eu enxergo do mundo, né, aquilo que é o mundo para mim, está intimamente ligado com o que eu sou como sujeito. Então, eu sou músico já há muitos anos, muito antes de ser psicólogo. Muito antes de ser psicólogo. A música está presente na minha vida e um certo senso estético que eu fui descobrir muito depois de Michel Foucault, quando ele fala da estética a construção de si, né? A construção de si, de uma estética da existência. E o Heidegger, como a professora falou, também fala de construção. Fala de construção. E essa construção é estética no sentido que ela tem que ser bela, ela tem que ser algo de que eu me orgulhe. E esse deslizamento da psicanálise para a fenomenologia, como é que se processou? Eu tive uma formação na faculdade em fenomenologia, eu fiz a Universidade de São Marcos, que era fundamentalmente fenomenológica, fiz uma formação em Reich, então estudei muita psicanálise, e acho que a partir de algumas incompletudes que eu percebia no pensamento reichiano, eu trouxe de volta a fenomenologia. Então, por exemplo, descobri que eu sempre havia analisado os sonhos como o Boss propõe, sem nunca ter lido o Boss. Isso contrapunha com os supervisores. Não é assim que se analisa esse sonho. Buscar o objeto erótico. Então, quando eu li o Boss, eu me reconheci profundamente. É isto. Alguém já tinha pensado nisso antes de mim. Então, acho que essa ressonância se dá pela própria subjetividade, né? O conselho você dá para o aluno que está nos escutando, no segundo termo, que está começando essa tempestade de ideias, provavelmente angustiante, e esses deslizamentos que eles vão fazer, que já estão fazendo desde o primeiro termo. Olha, existem assim, do ponto de vista acadêmico, extra-acadêmico, existem vários cursos de filosofia à moda clássica. Eu acho que o pensar filosófico é algo que tem que ser exercitado. Existem formações de análise, é questão de ler, questão de se informar, conversar com os professores, e de utilizar aquilo que o Heidegger utiliza o tempo todo no Ser e Tempo. Acho que esse é o grande complicador da obra, que é uma obra muito escorregadia, porque o Heidegger vai colocando uma série de enunciados, aí você fala, entendi, e ele diz, não é isso. Aí ele começa de novo, entendi, não é isso. Ou seja, o tempo todo a gente quer se apropriar de algo, pronto, agora isso já está no meu domínio.
E, enquanto que o verdadeiro pensamento filosófico é aquele que te abre o tempo todo para a mudança, para a incerteza, para o ser como algo fluido que não pode ser, que já colocava Heráclito, né? Que não pode ser aprisionado. Então acho que é importante que o aluno possa adquirir, né? Ao invés de só tentar explicar o universo ou os fenômenos a partir de teorias pelas quais ele se apaixona, mas ter essa abertura, né? Para entender, afinal de contas, existem mais de 300 teorias psicológicas, ou todas estão erradas, ou cada uma fala de um determinado aspecto do ser humano. Né? Então acho que essa é uma dica que eu daria para quem está começando. Então quer dizer que no fim dos 4 meses de Psicologia e Humanismo, provavelmente ele não vai se apropriar de todo o horizonte fenomenológico existencial humanista. Não é essa a proposta, né? A proposta é abrir possibilidades de. Né? E acho que essa é a grande frustração, mesmo num curso de psicologia, quando você vem geralmente buscando respostas e você sai com mais perguntas. O grande problema de se encontrar respostas que formatem é que isso te dá uma certa segurança, como agora eu sei a verdade. Isso já mata o fenômeno, porque o fenômeno você só vai conseguir vê-lo a partir daquele recorte. Então eu acho muito interessante que no módulo de humanismo existencial que o indivíduo saia com mais questões. Ótimo, ele não vai encontrar respostas prontas. Respostas prontas a gente encontra em cursinho para o vestibular. Porque você a ilusão dele. Ilusão fabricada. Porque também não são respostas sérias. Então, talvez para o psicólogo, para o estudante de psicologia, uma coisa fundamental seja poder viver a angústia de não saber, ou de aguardar o fenômeno aparecer, porque ele aparece. Ele aparece diante, o fenômeno é esse, o fenômeno é aquilo que aparece diante de mim, Dasein. Para que ele apareça, eu tenho que estar aberto para que ele apareça. Eu tenho que estar numa postura que permita essa efervescência. Só que se eu já vou plenamente construído de uma determinada ótica, o que vai aparecer não vai ser nada mais do que confirmar aquilo que eu já sabia, ou achava que sabia. Sim. Então acho que essa abertura é fundamental. Não se prender e poder ter essa leveza. Essa disposição para sentir uma certa angústia de não saber. Constitutiva do processo de aprendizado, né? Então, pessoal, muito obrigado, professor Marcos. Professora Lara, vem aqui só para despedir da classe, por favor, dos nossos ouvintes do YouTube, porque provavelmente a gente vai disponibilizar no YouTube. Vai viralizar? Vai viralizar. Virar meme. Vai virar meme, é bom. Não, vem aqui, vem os três. Então, alguma palavra para se despedir da classe, professora? Eu fico com várias questões, mas depois eu coloco no café aqui com eles. Coloca no café, tá bom. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Valeu, gente. A gente se vê na sala de aula. Uma boa jornada pra gente. Até a próxima. Até mais. Tchau.